Por que é tão difícil começar? Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, eu quero mais uma vez agradecer a todos os que estão inscritos já no canal, a apoiarem. Quem ainda não está inscrito, que possa se inscrever, é gratuito, né? E podem, assim, me ajudar. Também podem compartilhar os meus vídeos com pessoas que tenham interesse sobre esse assunto, que é a infoprodução. O meu objetivo aqui é compartilhar o meu conhecimento dessa área, na área da infoprodução, seja com pessoas que querem ter os seus próprios infoprodutos e que precisam de aqui de alguma ajuda e de algum auxílio, ou pessoas que querem trabalhar nessa área, seja prestando serviço para outras pessoas, enfim, que também possam se interessar que também possam se interessar aqui por este tema. Então, sem mais demoras, vamos passar para o tema do vídeo de hoje. Por que é tão difícil começar? Esse tema, até, aliás, esse vídeo de hoje eu estou gravando para vocês, mas na verdade estou gravando para mim, porque muito do que eu vou falar aqui serve para mim também. Aliás, tudo o que eu vou falar aqui hoje serve para mim também. Vocês, se forem ver, vão ver que o último vídeo aqui do canal já foi há alguns meses atrás. E essa falta de consistência não é muito positiva para o negócio. De qualquer forma, eu como trabalho para outros infoprodutores, eu muitas vezes acabo por deixar o meu próprio negócio, vamos dizer assim, de lado aqui na questão da criação do conteúdo e etc, porque estou me dedicando ao projeto de outras pessoas. Não recomendo que façam isso, pelo contrário, mas a ideia agora é voltar aqui, então, a criar o conteúdo e partilhar aquilo que é o meu conhecimento. Eu tenho uma amiga, a Inês, que diz que partilhar é amar, e eu concordo com ela. Então, é quase um lema de vida. Quando nós trabalhávamos juntas em todas as reuniões, nós falávamos sobre isso, sobre partilhar é amar. Então, a ideia aqui desse canal é essa, é de partilhar aqui o meu conhecimento e poder ajudar o máximo de pessoas possível, porque, no fundo, as pessoas que trabalham com infoprodutos é meio que esse o objetivo central, não é? Ou seja, o infoproduto, no fundo, é a partilha de um conhecimento com outras pessoas, não é? No formato digital, ok? Mas é uma pessoa que tem um conhecimento específico sobre uma área que partilha com outras pessoas. Esse conhecimento para ajudá-las, seja a nível profissional, pessoal, enfim, técnico, ou só de bem-estar, ou de hobbies, enfim, não interessa aqui qual é a área, interessa é que o objetivo principal no infoproduto é uma pessoa que tem um conhecimento partilhar o seu conhecimento com outras. E então essa é a minha ideia aqui também no canal. E falando sobre por que é tão difícil começar, porque é difícil, né? Não vamos ser ingênuos ou como acontece muito por aí, né? Muitas pessoas que falam assim, é muito fácil começar, é muito fácil, é só pegar e fazer e gravar uns vídeos e umas aulas e colocar para vender e etc. Enfim, como se fosse muito simples, como se fosse muito natural. E não é natural, né? Para a maior parte das pessoas não é natural. Sentar aqui na frente de uma câmera, falar para a câmera e depois é as mãos, é o cabelo e falar e não fica bom, e o áudio e a qualidade do vídeo, o cenário. Tudo isso importa muito aqui nessa questão do começar. Eu, por exemplo, eu não tenho o cenário ideal, eu não tenho as condições ideais, eu estou gravando com a câmera do computador mesmo e do telefone. Eu tenho até um microfone aqui que eu comprei, mas não é nenhum microfone profissional. Enfim, eu não tenho as condições ideais, né? Aquilo que seria, hoje em dia, aquilo que é visto como algumas pessoas dizem que é o mínimo, né, para começar, mas eu não acredito nisso. Eu acredito mesmo que nós precisamos sim de algumas pequenas coisas para começar, mas o que nós precisamos mesmo é de coragem, né? De coragem de sentar aqui na frente da câmera e começar a falar. É isso que eu estou fazendo e é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, né? Um pouco dessa reflexão do porquê é tão difícil começar. Eu tenho aqui esses slides para partilhar com vocês. Esses slides, na verdade, eu já fiz há muitos meses atrás, mas depois acabei que não comecei a gravar o vídeo, então eu vou aqui seguir um pouco aquilo que está nos slides, mas talvez vá sair um pouco fora também. Enfim, mas vamos lá. Aquele que eu estava falando agora há pouco, que é a busca do caminho perfeito. Nós estamos sempre pensando aquilo que falta para começar, né? Ah, falta isso, falta aquilo, falta. Enfim, falta muita coisa, mas principalmente falta prática, né? Porque quem está começando não tem prática. É a realidade. Só que
como é que você adquire prática, né? Como é que a gente adquire prática? É fazendo, né? Então, não tem outro jeito de adquirir prática se não for começar, né? Sentar e fazer. Então, é assim, não existem coisas, cenários perfeitos, né? Vai sempre faltar alguma coisa, vai ter sempre alguma coisa que pode ser melhorada, mesmo que tivesse um estúdio profissional aqui em casa para gravar, teria sempre alguma coisa, uma luz, uma cor, uma coisa qualquer que podia ser melhorada. A minha dicção, a gente pode sempre melhorar na comunicação, na forma como fala, se usa a mão, se não usa a mão, enfim, todas essas questões, não mexer tanto no cabelo, são pequenos ajustes que são precisam ser feitos e que ao longo da trajetória, a gente também vai ganhando aqui essa experiência, né? Então, essa busca pelo caminho perfeito, né? A gente não tem um caminho perfeito para seguir. A gente não tem uma coisa que fala assim, não, tem que se fazer assim ou tem que se fazer assado. Isso não existe, tá? Então, o caminho certo é aquele que você está fazendo, é aquele que você está criando, está trilhando. Então, vamos pensar nisso, que é o melhor passo que eu posso dar é o próximo passo, né? Então, não querer dar saltos, não querer pular degraus, nem nada disso, mas a gente tem que pensar naquilo que a gente tem que fazer. E o que que a gente tem que fazer agora? Não é o que que eu tenho que fazer quando eu chegar num nível não sei do quê. Não, o que que eu tenho que fazer agora? No nível que eu tô, para o próximo nível, qual é o passo que eu tenho que dar? É um passo, não são 10. É um passo que eu tenho que dar para chegar no próximo. Então, é isso que eu tenho que pensar. O que que eu tenho que fazer agora? E aí, com esse pensar passo a passo o que que eu preciso fazer, aí sim a gente consegue ir trilhando o caminho e melhorar a cada próximo passo. Depois, falar sobre o medo do fracasso, né? Esse é um obstáculo muito comum em todos nós, porque é aquele medo, né? Medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão falar, medo de não saber se é o caminho certo, se o que eu estou fazendo está certo ou não, o medo de saber se, no caso aqui, de quem vende infoprodutos, se vou conseguir vender ou não, enfim. São muitas crenças, muitas pequenas coisas assim que nós pensamos que elas não existem, né? Porque imagina, se tu não gravares um vídeo, ninguém vai te julgar. Mas tu não sabes se tu gravar se alguém vai julgar ou não. É sempre quem julgue. Mas e se nós não pensarmos nessas pessoas? E se nós pensarmos naquelas pessoas que nos apoiam, nas pessoas que estão ali e que dizem sim, continua, parabéns, está no caminho certo, não é? Há sempre ajustes para fazer. Então, não deixem esses medos de fracasso paralisarem, porque, por exemplo, se falar assim, eu tenho medo de não conseguir vender. Mas se não puseres o teu produto à venda, com certeza você não vai conseguir vender. Entendeu? Então, depois de tentar, só depois de fazer, na verdade, é que a gente sabe qual é o resultado que a gente vai ter. E se você tiver a sua consciência tranquila de que você está fazendo o melhor que você pode, que você está dando que tudo aquilo que você tem genuinamente para o teu projeto, então eu tenho quase certeza de que de alguma forma vai dar certo, não interessa por quê. Agora, se o medo que você tem é de ser apanhado porque está enganando pessoas ou, sei lá, porque está fazendo uma coisa que não é legal, aí sim, aí eu concordo, aí é melhor ter medo. Mas normalmente quem faz esse tipo de coisa são as pessoas que não têm medo, né? Então, enfim, temos que superar aqui esse medo do fracasso, porque é uma coisa muito comum, todos nós temos, né? Só que não podemos deixar esse medo paralisar, porque ele, na verdade, ele não existe, né? Porque o fracasso. Aliás, o fracasso é o ficar parado, porque fazer e dar errado não é fracasso. Agora, quando a gente nem sequer tenta, isso sim é fracasso. Portanto, falando também do perfeccionismo paralisante, né? Essa mania que a gente tem de que as coisas têm que estar perfeitas para começar. Então, isso também é aquilo que eu estava falando no início. Nós não temos que ter as coisas perfeitas para começar. Então, nesse caso dos infoprodutos, quando nós falamos do infoproduto perfeito antes de ser lançado, ele não existe, tá? Não existem infoprodutos perfeitos, existem sempre produtos que podem ser melhorados, que são todos, mas não existe um perfeito. Existe sempre aquilo que a gente tem que ver, claro que conforme o produto vai amadurecendo, vai tendo cada vez mais alunos, vai tendo cada vez mais feedback, cada vez mais experiência, as coisas vão melhorando, podem aumentar ou não, mas elas podem sempre melhorar.
Agora, não existe ter um produto perfeito para começar a vender, porque isso não é possível, porque produtos perfeitos não existem. Então, o que que nós temos que ter para começar? Temos que ter um mínimo produto viável, né? O famoso MVP que a gente ouve tanta gente falar por aí. E o que que é o MVP? É, é exatamente isso, é tu teres um produto que é o mínimo que tu precisas para transmitir valor para alguém. Ou seja, se estás a vender um curso em que tu queres que a pessoa tenha um resultado no fim, não é? Ou seja, aquilo que eu já falei em vídeos anteriores, que a pessoa vá do ponto A para o ponto B, né? Ou seja, que tu queres que o teu curso, ou a tua mentoria, ou enfim, o produto que tu vende, que o teu produto leve a pessoa do ponto A para o ponto B, né? O que que precisa? Quais são os mínimos necessários para essa pessoa? O que que é o mínimo que essa pessoa tem que saber para conseguir fazer essa passagem, né, do ponto A para o ponto B? Então, ok, esse é o mínimo que ela precisa, esse é o teu mínimo produto viável. Você vai começar com um mínimo e depois vai melhorando, vai vendo, as pessoas estão precisando de mais ajuda nesse passo, vou acrescentar aqui mais coisas. Ou então, assim, ok, as pessoas estão conseguindo chegar no ponto B, agora tem um ponto C, um ponto D, um ponto E, enfim, né? Vão continuar evoluindo. Então, para começar, o que que nós precisamos? Nós precisamos do mínimo, né? O mínimo para as pessoas terem uma transformação. Isso é o que é o mínimo produto viável. Depois, com o feedback, com a experiência, vai se melhorando essa primeira versão. Tá? Depois aqui também fala aqui a questão da interação contínua, que é a questão do feedback, das pessoas estarem sempre dando o seu feedback e as coisas irem melhorando, e passar sempre, 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 regra em todos os infoprodutos, é passar a transmitir valor. Valor é o que importa, tá bem? O valor que é transmitido, não o valor do produto. Depois, aqui outro problema, né, outra questão que faz nos paralisar também na hora de começar, que é a falta de foco e de planeamento. Portanto, quando estamos a falar da criação do infoproduto, é necessário ter uma organização e um planejamento, porque é possível criar infoprodutos sem organização e planeamento? Se calhar até é, mas eu vou dizer, é caos, tá? Porque o infoproduto não é uma coisa simples, diferente do que dizem por aí. Vou melhorar. Um infoproduto não é uma coisa tão fácil quanto dizem por aí. Não é que seja difícil, mas não é assim. Ele é simples, mas ele é trabalhoso. Entendem? Então, a questão é essa: é que sem organização e sem planeamento fica mais difícil e mais trabalhoso, porque muitas vezes vai acontecer de não ter clareza do que é preciso fazer, ou então vai colocar um cronograma que não é realista, vai querer, ou como já me aconteceu, por exemplo, de chegarem e dizerem, eu quero fazer um lançamento daqui a 2 semanas e tem zero de coisas preparadas, portanto, não vai acontecer, não acontece. Quer dizer, pode acontecer, mas a questão é, vai acontecer com qualidade? Vai acontecer do jeito que nós gostaríamos que fosse assim, minimamente viável? Não. Então, tem que haver um planeamento, tem que haver um cronograma, gerenciar o tempo, porque, como eu disse, não é que seja uma coisa difícil de fazer, mas dá trabalho. Dá trabalho, sim, é verdade. Então, é preciso fazer o gerenciamento do tempo, principalmente para as pessoas que estão começando e que normalmente as pessoas que estão começando não estão 100% dedicadas a esse projeto, ou têm outro trabalho, pessoas que têm outras coisas, né, tipo, outras atividades na vida e que, portanto, não têm 100% do tempo disponível, ou então que estão estudando ainda, que tem muita coisa que precisam aprender e que tem que fazer essa gestão do tempo entre aquilo que eu estou estudando e aquilo que eu estou fazendo, e, portanto, é preciso ter aqui essa gestão do tempo muito importante. Depois, a questão da insegurança sobre o conteúdo, né? Porque esse é um ponto aqui muito importante também na questão para quem está começando, porque principalmente hoje em dia que a gente já vê tanto conteúdo a ser compartilhado, né? Seja nas redes sociais, aqui no YouTube, enfim, que nós pensamos muitas vezes, nós pensamos, e eu tô falando nós porque eu penso também nisso muitas vezes, que é tipo, mas quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para falar sobre isso? Se já existe não sei quem, não sei quem, não sei quem que também fala. Mas essas pessoas não somos nós, né? Essa é a resposta que eu ouço sempre. E eu acredito nela também, embora mesmo assim, muitas vezes eu ainda continue aqui um pouco bloqueada nessa questão. Mas você não precisa ser
um expert renomado, né? Ou seja, não precisa ter não sei quantos mil ou milhões de seguidores, não precisa ser a pessoa toda XPTO, não sei o quê, para compartilhar o seu conhecimento, né? Pelo contrário, existe uma vantagem para quem está começando, que é ter muito mais disponibilidade, conseguir ter uma proximidade muito maior com os alunos. Isso tudo ajuda, né? Ajuda muito, porque as pessoas, no fundo, as pessoas gostam o quê? Gostam de ter atenção, gostam de sentirem que estão sendo acompanhadas. Então, principalmente aqui nesse mercado dos infoprodutos, isso acontece muito, né? Nós vemos aí grandes players, pessoas que vendem literalmente para milhões ou para milhares de pessoas de uma vez. E atenção, que não estou dizendo, não tem nada de errado com isso, não é? Mas essas pessoas não conseguem dar atenção para todo mundo. Eles têm equipes enormes que ajudam, também não estou falando que não, mas muitas vezes o que, as pessoas que estão começando querem? As pessoas querem proximidade, elas compram da pessoa que vende, né? Ou seja, se eu estou aqui, imagina que eu estou aqui vendendo um produto. Se eu estou vendendo um produto, a pessoa que compra, ela está pensando o quê? Que ela vai ter acesso a mim, né? Ao meu conhecimento, ok, mas também a mim. E os grandes players já não têm essa proximidade tão grande, exatamente por causa da dimensão. Então, isso, na verdade, acaba por ser uma vantagem para quem está começando. Poder compartilhar com mais proximidade, enfim, e ajudar efetivamente as pessoas a atingirem aquele que é o objetivo aqui do infoproduto. As faltas de habilidades técnicas também acabam por ser aqui uma razão que muitas vezes bloqueia muita gente, porque pensa assim: ah, mas eu não sei mexer nas plataformas, ah, mas eu não gosto de gravar vídeo, ou eu não sei gravar vídeo, eu não sei editar vídeo, ah, mas eu demoro 4 horas para fazer um negócio no Canva para poder partilhar nas minhas redes sociais. Enfim, são muitas as desculpas aqui que a gente arranja, né, para falar que não consegue. Então, o que que acontece? É claro que existem coisas mínimas que nós temos que saber, não tem jeito, porque se nós queremos vender um produto digital, obviamente nós temos que saber fazer algumas coisas aqui no digital, né? Não, isso não há hipótese. Mas o que que nós temos que nos focar sempre é, primeiro, o conteúdo tem que ser de valor, porque se o conteúdo for de valor, mesmo que seja um vídeo assim, num cenário feio, com baixa qualidade no sentido de, tipo, eu tenho uma câmera, não tenho uma câmera profissional, é a câmera do telefone ou do computador mesmo, o microfone não é profissional, enfim. Mas o conteúdo, o sumo, né, do conteúdo, ele tem valor. E isso é que importa, né? Então, é claro que no tempo, né, quando as coisas forem melhorando, forem progredindo, essa parte mais tecnológica, né, de recursos mesmo, a gente pode melhorar também. Mas para começar, a gente precisa mesmo é que o conteúdo tenha valor, que as pessoas assistam aos vídeos ou às aulas, ou enfim, vejam os posts, o que for, e pensem assim: ok, isso aqui me ajuda, esse conteúdo aqui era aquilo que eu precisava. E aí sim. Depois, em termos de ferramentas, como eu disse, pronto, edição de vídeo, questões aqui, as plataformas onde se vai disponibilizar o curso, são pequenas coisas que nós temos que saber minimamente, pelo menos para começar. Não precisamos ser os melhores, maiores profissionais nessa área, mas temos que ter aqui algum conhecimento mínimo nessas questões para conseguir, pelo menos, disponibilizar o curso, não é? E depois, é claro, é um aprendizado contínuo, porque tem muita coisa que envolve infoproduto, temos o tráfego pago, automações, até inteligência artificial, e as ferramentas, e, enfim, muita coisa que e-mail marketing, que nós vamos usando, mas que nós não precisamos ser grandes experts em tudo para começar. Depois vamos evoluindo ao longo do tempo. Portanto, isso são questões aqui que é ter essa consciência de que nós temos sempre mais qualquer coisa para aprender. Nós nunca vamos saber tudo, e a questão é que acontece muito, principalmente aqui para quem começa a estudar sobre o digital, começa a ter aquela síndrome que é: quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que não sei, e mais eu tenho coisas para aprender. É normal, todos nós passamos por isso, mas também temos que ter essa consciência de que, ok, eu não vou saber tudo. O que que é o mínimo que eu preciso saber para começar? É isso. Então, eu vou começar com esse mínimo. Depois, eu vou vendo, conforme as necessidades que eu vou tendo, o que que eu tenho que priorizar. O que que vem primeiro, o que que vem depois, o que que eu preciso melhorar já
que está impactando, por exemplo, nas vendas ou naquilo que é a percepção dos meus alunos, e depois eu começo a ver, então, ok, essa parte, o mínimo está bem, o que que eu preciso fazer então para dar aqui o meu próximo passo para melhorar aqui o meu produto, passar o meu produto para um próximo nível, ou o meu processo de vendas para um próximo nível. E aí sim ir atrás dessas informações. Enfim, é basicamente isso, né, que eu tinha para compartilhar hoje nesse vídeo, que é, vamos começar simples, né, começa pequeno e depois vai melhorando e aumentando com o tempo. Vamos aprender juntos no processo, que é passo a passo, como o que que eu estou aprendendo, o que que eu preciso para dar o próximo passo, e vamos pensar só no passo a seguir, não vamos pensar 10 passos lá na frente, porque isso cria barreiras. Vamos pensar no próximo passo, o que que eu preciso, né? Vão acontecer erros? Vão, sempre. Então, o que que acontece? Eu pego nesse erro e vejo o que que eu preciso melhorar para não voltar a cometer e o mesmo erro. E aí sim vou melhorar mais um pouquinho. E depois é confiar na jornada, né? Como eu disse há pouco, que é não existe uma pessoa que está dedicada, que está comprometida em agregar valor para os outros e que está fazendo, que está colocando em prática aquilo que é o conhecimento e compartilhando e ajudando e agregando valor, essa pessoa não tem como dar errado. Então é só uma questão de tempo até as dificuldades diminuírem e os resultados começarem a crescer cada vez mais. Então, a ação, ela é o primeiro passo para o sucesso, né, e aqui é que eu falo também que serve para mim, porque também fiquei muito tempo sem entrar em ação e agora quero retomar aqui essa questão exatamente por isso, porque o medo e a insegurança, eles vão existir, eles vão fazer parte. Aliás, ainda essa semana eu li a newsletter do Roberto Cortez, né, que é um dos meus mentores, e ele falava exatamente sobre isso, né? O Roberto, que já está há tantos anos, nem sei quantos, mas já está há muitos anos no digital e é uma das maiores referências aqui do marketing digital em Portugal, e que ele falou exatamente sobre isso, sobre tipo, o medo, ele existe, o medo, a insegurança, a ansiedade. Quando a gente vai fazer uma coisa nova, ele é normal, tipo, mesmo para quem já tem muita experiência, ele é normal, ele existe, ele vai sempre existir. Só que o que que faz com que o medo desapareça, né? Ou que o medo fique de lado, vamos dizer assim, é a ação. É a ação. Então é isso, é dar o primeiro passo, é colocar em movimento e as coisas vão acontecendo. Então, a ação é o mais importante. E pronto, e isso era o que eu tinha para partilhar com vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se puderem subscrever o canal para ajudar, que está começando, aquela ajudinha para quem está começando, e também compartilhar com outras pessoas que tenham interesse aqui nesse tema dos infoprodutos, também é sempre uma ajuda. Obrigada por assistirem esse vídeo e mais uma vez, já sabem, podem deixar sempre nos comentários, seja sugestões de temas que queiram ver por aqui ou, enfim, aquilo que acharem que devam deixar nos comentários também. Fiquem à vontade. Um beijinho e até a próxima.